Falar sobre um assunto muito importante aqui com a doutora Fiamma Ramos. Ela é médica ortomolecular e está ao vivo para falar com a gente sobre um assunto muito importante, até um certo ponto polêmico, que é o aborto e suas consequências. E nada melhor, já que amanhã nós vamos ter sorteios, um dia exclusivo do programa para as mães, sorteios, informações. Hoje a gente falar também sobre um assunto que é muito tratado e tem várias vertentes, né, levam para vários extremos e muitas vezes cada um tem sua opinião e acha que é a correta. E nós vamos conversar com uma especialista que pode falar sobre esse assunto, o aborto e suas consequências. Então quero pedir a você do rádio, aumenta o volume do seu rádio AM 560, convida os vizinhos, você do Rádiosnet, olha, compartilha nos seus grupos e baixa o aplicativo no seu celular. Você que está no TV Educadora Facebook, vai comentando, participando, compartilhando. No YouTube também compartilha, comenta, se inscreve no canal e na TV Educadora, canal 182. Muito obrigado, tá bom? Então, doutora Fiamma Ramos, é um prazer recebê-la aqui ao vivo nos estúdios da TV Educadora, da Rádio Educadora. Muito obrigado por atender o nosso pedido. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. Eu que agradeço. Uma satisfação imensa. E, doutora Fiamma, primeiramente, antes da gente falar sobre o tema, que eu sei que você tem várias, né, atua na sua área, não, isso aqui é um tema que eu solicitei para a gente debater, mas você tem sua área de atuação. Como a gente, até esclarecendo para as pessoas, médica ortomolecular? Pronto. A medicina ortomolecular, Richard, ela tenta tratar doenças Sim. na base da fisiologia do corpo humano. Sim. Então, a gente dá preferência ao tratamento por meio de reposição de nutrientes, minerais, vitaminas e hormônios. Reposição Sim. hormonal também. E acredita que nisso, só em estabelecer esse equilíbrio, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida da pessoa. O que não quer dizer que em alguns momentos a gente não precisa entrar com medicamentos, remédios propriamente dito, né? Uhum. Mas, assim, ela atua em praticamente todas as áreas da medicina, de forma coadjuvante em algumas, de forma mais predominante em outras, e é bem abrangente, é bem legal. Isso é muito interessante. Quer dizer que, qual é o diferencial da medicina ortomolecular? Quais são suas vantagens, seus benefícios? Eu acho que o diferencial é a gente conseguir diminuir a quantidade de remédio que a pessoa toma, né? Para controlar as patologias, doenças diversas que ela vem a ter. Aumenta só um pouquinho para escutar o dela. Isso é muito através de alimentação, através de suplementação? Suplementos, vitaminas, minerais. Então, assim, são cápsulas também, tá? Aparentemente, eu tenho alguns pacientes que dizem, mas eu tô tomando um monte de remédio. Só que não é remédio, né? A gente tá... São coisas naturais e a gente tá tentando restabelecer aquilo que o corpo deveria ter, mas por algum motivo não tem, por conta do estilo de vida, do sedentarismo, das toxinas que nós temos ao nosso redor. Vivemos num mundo industrializado, né? Sim. Então, assim, nós não vivemos no mundo como foi criado. É um mundo extremamente adulterado, cheio de toxinas, poluição. Então, através de algumas suplementações, eu consigo reverter e minimizar os efeitos disso. E aí, com isso, a gente consegue tratar doenças e preveni-las também. Já estou percebendo que não vai ser a primeira entrevista, não vai ser a única entrevista, vai ser a primeira de muitas outras, doutora, aqui, que bom. Que a gente vai ter. Me diga uma coisa, falando sobre a medicina ortomolecular, estamos chegando ao Dia das Mães, e quando se fala de mães, se fala de mulheres, né? Qual a importância também dessa área da medicina junto à mulher, junto à mamãe? Pronto, acho que eu posso dizer que hoje uns 80% dos meus pacientes são mulheres. Sim. Eu, assim, sem preferências, eu atendo todos os públicos, mas um das minhas principais motivos de procura é menopausa, né? Sim. Que é uma coisa que atinge muito as mulheres ali a partir ali de 40 para 50 anos. Sim. Traz muitas queixas, diminui muito a qualidade de vida e é uma coisa que a medicina ortomolecular atua de forma bem direta na reposição hormonal e com hormônios bioidênticos, que a gente chama, que são hormônios iguais aos que o nosso corpo produz. Então, é uma terapia de reposição hormonal sem mexer com hormônios sintéticos que aumentam o risco de câncer e outras coisas. Legal. Então, a gente consegue, de uma forma eficaz e segura, melhorar os sintomas da menopausa. E eu acho que talvez metade das minhas pacientes sejam
com esse tipo de queixa. Menopausa. Quais são os sintomas? Porque as mulheres, né, quando está 40, 50 anos, com a idade, Isso. né? Nessa faixa. Isso. Geralmente mais para os 45, 50, mas 45, não é 50. incomum vir mulheres mais jovens, não. Sim, se Já com reclamam sintomas. muito dos sintomas, né, que não são bons, né, do que estão sentindo. E quais são os principais sintomas, né? E é possível realmente ter uma vida, passar por esse período, por esse momento, tendo qualidade de vida? Com toda certeza é possível. A gente consegue melhorar tudo, praticamente, né? Os principais sintomas são os fogachos, os calores. Eu acho que um dos principais, assim, que é uma das maiores queixas das pacientes, é a labilidade emocional, né? As alterações de humor, a paciente fica mais irritadiça. Aqueles sintomas parecidos com os de TPM, né? As tensões pré-menstruais. Só que não em apenas um período cíclico do mês, mas de forma contínua, né? E diminuição de libido também, acho que é um dos principais sintomas que as mulheres chegam. Aí o casamento já não anda bem, ou tá tendo dificuldade. Às vezes é um casal parceiro, mas que tem tido dificuldades por conta disso. E aí a gente consegue resolver muita coisa, consegue melhorar muita coisa. Doutora, explicando, você falou sobre libido, explicando bem, digamos assim, detalhado no sentido da realidade, o que é para que as pessoas possam entender. São dificuldades... Desejo sexual. Desejo sexual. Isso. Dificuldades na nas mulher, relações... no homem ou na maioria das vezes na mulher? Não, na menopausa eu estou me referindo à mulher, né? Sim. Mas a gente consegue tratar nos dois. Nos dois casos pode acontecer. Sim. É bem mais frequente e comum vermos em mulheres, mas acontece em homens também. E muitas vezes existem tabus, né? É menos comum em homens, mas às vezes ainda acontece e os homens não procuram ajuda. Sim, então sim. acaba que é menos diagnosticado ainda. Parece menos ainda porque, na verdade, eles não procuram ajuda. O que é que pode levar, por exemplo, um homem ou uma mulher a perder o desejo sexual? A principal causa é a queda dos hormônios mesmo, Sim. que é uma coisa que com a idade acontece para todo mundo. Pode né? ter problemas de saúde que possam influenciar também. Pode sim. E, na verdade, o uso de medicamentos, toxinas, como eu já falei. Então, assim, é muito comum a gente ver mulheres, às vezes, de 25 anos com sintomas de menopausa. Por conta do uso de hormônios sintéticos, por conta, às vezes, de outras medicações, estresse, falta de sono, né? É possível resolver esse problema? É possível resolver. Agora, sempre, um dos lemas da gente também é que, assim, sempre vai exigir algo do paciente. Sim. Né? A gente, assim, não é milagre. Existe uma parte que é a parte médica de ajudar, mas o paciente precisa se ajudar também. Sempre vai envolver mudança de estilo de vida. Pra gente começar A pessoa tem que tentar. Sim, pra gente começar para entrar no tema, porque tá o tema muito bom. Doutora, você já vai agendando aí nos próximas sextas-feiras aí, viu, pra gente, porque é muita coisa boa, que bom. Olha, se a doutora tivesse amanhã por aqui, mas não vai estar. Não. A gente já falava sobre um tema exclusivo para as mamães, para as mulheres. Mas você falou sobre menopausa, e aí, menopausa não, sobre TPM, né? E aí não é depois dos 40, é numa idade, digamos assim, é quase uma vida inteira. E muitas mulheres se reclamam, né? Eu estava até numa palestra ontem em Lagoinha, lá em Quixeré, falando para as mães e dizendo justamente, olha, tinham homens lá, procurem descobrir como é que você pode contribuir, porque isso acaba até casamento, né? Quando é que você pode... Eu descobri que minha esposa gosta de chocolate, né? Fica desejando chocolate, mas o pior é que é logo um chocolate caro aí, que aí complicou a situação, né? Mas deu certo, por ela a gente faz tudo. Mas assim, a TPM, o que é a TPM? Às vezes, até para os homens, nós homens somos insensíveis a essa realidade da mulher, né? Não entendemos, é estressante para a mulher. O que é a TPM? Tem tratamento? Tem cura, doutora? Tem tratamento. A TPM ela é definida como a tensão pré-menstrual, né? A sigla vem desse termo aí. Por que ela acontece? Porque quando está perto do período menstrual, a mulher tem picos de alguns hormônios. E aí, esses picos hormonais vão mexer na parte emocional da mulher. Então, ela fica ali com a labilidade emocional, fica mais irritada, pode ficar mais explosiva, pode ficar mais chorosa. Então, cada mulher vai manifestar isso de uma forma, né? Até um certo ponto, isso é normal, porque existe o pico hormonal, certo? Sim. Mas... a TPM, diferente do que a maioria das pessoas pensa, assim, existe um nível aceitável. E muitas mulheres acabam tendo sintomas exacerbados por conta de algum desequilíbrio hormonal também, que a gente consegue melhorar, com certeza. Então, eu trato também sintomas de TPM exacerbados. Muito bem. Nós vamos entrar no tema. Agora, eu pedi a você que está no YouTube para compartilhar
para compartilhar com os seus contatos, compartilhar com mais mulheres. Nós vamos falar justamente sobre o aborto. Você que está no Facebook também, compartilha, por gentileza, tá certo? Vou mandar para você, Célio. Doutora, nós estamos no mês das mães, mulheres mães, e hoje, de certa forma, está bem debatido a questão do aborto e está muito politizado ideologicamente, né? Uma vertente pensa de uma forma, uma vertente pensa de outra. Uns dizem, né, hoje a gente vê muito na política expandida essa questão, mas eu queria falar de termos técnicos, né, de termos específicos. O aborto tem consequências? Como é que se fala com tanta naturalidade? Eu vejo muitos falando aí com naturalidade sobre o aborto, como parece que não fosse nada, não tivesse nenhum problema, se pensa só na mulher, tem consequências para a mulher. Qual é a realidade segundo a sua visão, o que você pensa e os seus estudos sobre o aborto? Não, o aborto ele tem consequências em várias esferas, né? Tem consequências físicas, tem consequências psicológicas. Se a gente for só para as consequências físicas, isso traz muitos riscos aumentados à mulher. Sim. Tá? Existe, nesse debate, né, social, religioso, cultural, enfim, que se tem sobre o aborto... Ideológico e político, cada um com seus interesses e às vezes Exato. não vê a vida de uma criança nem a vida de uma mulher. Pronto. Nessas discussões, uma das coisas que se discute é os riscos que vai ter do aborto, que eles nomeiam como seguro ou não seguro, né? O que seria o seguro? Seria o feito por ato médico de forma legal, né? Com toda a assistência médica voltada ali. Mas mesmo nesse, há riscos e há consequências, né? Que fique bem claro isso. Então, ainda que o aborto fosse legalizado e fosse feito de forma rotineira, com toda a assistência médica ali voltada para aquela mulher, haveriam riscos e consequências, certo? É claro que um aborto ilegal feito em uma clínica clandestina, sei lá por quem, vai ter mais riscos ainda. Ou às vezes até a própria pessoa. A própria pessoa. De iniciativa própria. Sim, né? de iniciativa própria. Mais risco ainda dentro de casa, né? Sem saber reverter nenhuma situação que possa acontecer ali. Então, com certeza tem consequência, mas assim, a consequência ela existe em todos os ambientes, certo? Para não ter a consequência é não fazer. É não fazer. Não fazer o aborto. Porque de todo jeito tem consequências. Nós sabemos de uma coisa. É claro que tem... Hoje eu estava observando, fazendo algumas pesquisas, a busca, a legislação, né, tentando se garantir na legislação, juristas que pensam de uma forma, aí tem um estudo médico de pessoas que pensam... Tem gente que não concorda com esse posicionamento da doutora Fiamma também. Mas é muito interessante, doutora Fiamma. Eu também tenho essa visão, mas nada melhor do que uma mulher falar. Pois não. Olha, independente da opinião da pessoa, de qual lado da discussão ela está, assim, o risco não dá para negar, né? Sim. Qualquer médico, ainda que seja a favor do aborto, vai confirmar que existem riscos e consequências. Não é uma coisa... científico, é fisiológico. Sim, isso não depende de opinião, né? Isso é independente de opinião. Aí quando se bota numa balança, eu não sei se você poderia falar, mas quando bota numa balança um ser vivo e as consequências para a mulher, para as consequências de se ter um filho por causa disso, daquilo, de repente essa consequência pesa mais. O risco para a mulher, uma criança que estava viva... Porque me diga uma coisa, doutora, o aborto, antes da gente, a gente vai já continuar da mulher, como é que quando se aborta a criança, está em formação, como é essa questão no útero da mulher? Pronto, o aborto ele é a interrupção da gestação, né? Isso pode acontecer em várias fases da gravidez, né? Pode ser um embrião, pode ser um feto, mas o fato é que muito cedo na gestação, quando a mulher ainda nem tem barriga e tem poucas alterações visíveis no corpo dela, aquele embrião ele já tem um sistema humano quase que completamente formado, né? Ele já tem coração batendo, ele já tem pulmões ali que não respiram porque estão imersos no líquido, mas já estão formados, ele tem um sistema ósseo, ele muito cedo na gestação ele tem cabelo, a gente vê isso até em ultrassons, né? Então, pode acontecer em várias etapas da gravidez, a gente chama de aborto em várias etapas, né? Mas por volta ali das 10, 12 semanas, 9 semanas, com 6 semanas já tem coração batendo, tá? Que é bem precoce, né? Seria um mês de gravidez. Com um mês de gravidez já tem coração batendo. Muito bem. As sequelas
ginecológicas, digamos assim, para a mulher, ela pode perder a fertilidade? Quais são as sequelas? Ela tem risco de ruptura uterina durante o procedimento, certo? Tem risco de infecção uterina, tem risco de ficar restos placentários dentro e também gerar algumas inflamações, tem risco de infertilidade, tem risco de uma futura gravidez ectópica, que é uma gravidez que acontece fora do útero, é uma coisa, é um diagnóstico que é urgência, considerado urgência, né? Aquela paciente vai para a cirurgia de forma urgente. Tem risco aumentado de parto prematuro em uma possível futura gravidez, né? Então, de quando a pessoa quiser, de fato, engravidar e ter um filho, aquele bebê nascer de forma prematura, ter problemas de saúde, enfim. Se discute muito, né, doutora? Mas se vier de uma situação, se fala muito de um estupro, ou de uma situação, de repente vai ter um filho, é uma situação que a gente olha pelo lado da mãe que passou da mulher que passou por tudo aquilo, né? Alguém pode estar olhando e se perguntando. E olhando também pelo lado da própria criança, que não teve nada a ver, e de certa forma das consequências para a mulher. Como é que se avalia? Eu acho que essa situação é a mais complexa de todas, né? É a mais complexa? Eu acho, assim, a mais delicada da gente tratar, porque realmente envolve muito do emocional da mulher que foi agredida, já sofreu uma agressão. E muitas vezes é um adolescente, né? Então, para ela já é muito confuso. Mas ainda assim, eu não consigo perceber que o aborto é a melhor saída nessa situação. Porque também deixa suas consequências psicológicas, emocionais, né? E fisiológicas. De todas as formas. As físicas, né? As consequências físicas continuam existindo mesmo nessa situação. Então, todos os riscos estão aumentados do que eu falei: infertilidade, parto prematuro no futuro, gravidez ectópica, ruptura uterina, um sangramento, uma hemorragia, morte, né? Por que não dizer? Existe o risco também, né? Um procedimento invasivo, um procedimento onde eu tenho um risco de fazer uma ruptura uterina, uma hemorragia que leve a óbito. Então, assim, eu realmente não consigo ver o que seria a melhor saída, mas eu concordo que é muito delicado uma gestação levada numa adolescente, muitas vezes, que foi vítima de abuso, né? Eu acho essa situação mais delicada. Mas, ainda assim, as consequências estão presentes. E, assim, lembrando que essa mulher, ela não precisa obrigatoriamente ficar com essa criança, né? Sim. Assim, às vezes realmente é uma pessoa que não tem condição. Eu entendo que tem situações difíceis financeiramente falando, ou mesmo de maturidade, né? Muitas vezes um adolescente. Entendo, sendo vítima de abuso ou não, um adolescente às vezes não tem condição de criar uma criança, né? Por vários motivos. Mas temos outras saídas, né? Que não seja uma agressão tão grande ao corpo da mulher, porque é uma agressão ao próprio corpo da mulher, e uma agressão ao bebê, né? Sim. Ao feto, ao embrião, que seja, porque as pessoas falam muito sobre, assim, a agressão ao corpo da mulher tem que ter, a mulher tem que ter o seu próprio direito de escolha, né? Cada um assume viver os riscos. Isso aí eu até concordo. Sobre o corpo dela, ela tem o seu direito. Se ela prefere correr os riscos, ok. Mas e quem é que fala pelo feto, né? Quem é que está do lado dele? Ninguém pode falar, ele não fala. Quem é que defende os direitos dele? Sim. Né? A mulher defende o seu próprio direito, mas e o feto? Doutor, bem interessante que às vezes pode acontecer da própria mulher nem ter o conhecimento, a consciência dos riscos reais e dos riscos, digamos assim, que podem ser maiores. Ela não vai ser só isso, pode acontecer isso, mas já pode perder até a vida. A maioria não tem a consciência dos riscos, a grande maioria mesmo. Primeiro que, assim, os estudos mostram que a grande maioria dos casos de abortos são em pessoas de classe mais baixa e de idade mais baixa também, ou seja, são mulheres jovens e muitas vezes que não têm tanto acesso ao conhecimento, a estudos, ao serviço de saúde que seja, que no nosso país é bem falho, né? Então, a grande maioria das pessoas que cometem o aborto não tem noção das consequências, não. Doutora, mesmo que a gente repita alguma informação, porque que a entrevista maravilhosa, eu estou percebendo no decorrer da nossa fala que tem as consequências antes, durante e depois, não é? Sim, tem. Antes, toda aquela expectativa, aquela preparação emocional, tudo abalado. Sim. Né? Então, tem consequências sempre. Sempre. E para sempre, né? E para sempre? Nunca mais vai deixar de ter. Porque uma vez feito, aquilo, a memória vai ficar sempre, né?
Se a mulher se arrepender depois, ainda Sim. que seja depois de uma década. Os traumas, sim, os traumas podem ficar muitos traumas, sequelas emocionais irreversíveis. Pode ficar traumas. Como, que tipos seriam, na sua opinião? Tem muitas, se a gente for analisar. Eu digo, É muito específico. na né? verdade, eu digo traumas assim até de uma forma mais geral mesmo, né? A pessoa ter a lembrança de que, primeiro, tirou a oportunidade de alguém viver, né? Porque aquele ser humano seria uma alma vivente. Que poderia ser uma pessoa, que ia ter uma família, que ia ter um emprego, ainda que não fosse da família da mãe. Poderia ser eu, você. Poderia ser Célio, qualquer um. Não é? Isso, A gente poderia, se nossas mães tivessem passado por essa pressão, por essa mente, Célio, você não poderia estar aí, eu não poderia estar aqui. É interessante essa discussão. Então, ainda que hoje a mulher pense que ela não quer, mas algum dia isso vai pesar, né? Talvez haja algum arrependimento em algum momento, principalmente se eu penso que isso, a maioria das vezes, acontece em mulheres jovens ou até muito jovens, né? Então, talvez isso um dia pese sobre alguém. Doutora, você me falava das pesquisas que são feitas. A maioria dá uma liberdade de apoio ao aborto. Eu fiquei surpresa. Eu tirei ontem para ler um pouco sobre o assunto e aí fui pesquisar no Google Acadêmico. É fácil, qualquer pessoa tem acesso, tá? É gratuito, é só digitar no Google Acadêmico. E aí, quando você entra no Google Acadêmico, você bota qualquer tema que você quer e aparecem os estudos mais recentes sobre aquele tema, certo? Geralmente estudos mais científicos. É diferente das pesquisas, se você pesquisar só no Google, vai sair notícias de jornais, coisas que não têm fonte. Quando você procura no Google Acadêmico, você tem estudos científicos. E a grande maioria dos estudos, eu ia procurando pelos títulos, né? Para procurar alguns para ler. E a grande maioria dos estudos, eles são, de fato, com ênfase no debate sobre a legalização, né? Do aborto. Para legalizar. Para legalizar. A maioria. A maioria. E tem muita gente que está dessa defesa. Né? A gente hoje está levando muito essa questão. Eu não sei se você observou, doutora. Nós estamos falando aqui sobre uma questão fisiológica, científica, com uma especialista que está, de certa forma, abordando o assunto. Mas hoje se coloca muito pelas questões políticas e ideológicas e querem fazer palanques em cima dessa situação por algumas realidades? Você já tem percebido isso? Sim, sim. Sem dúvida, isso ganhou um cunho político, né? Assim, hoje em dia, eu tenho certeza, inclusive, que aqui pela nossa fala, talvez algumas pessoas estejam jogando a gente de um lado ou de outro da política. Embora nem todos tenham, assim, esse partidarismo político, no caso, né? Mas, sem dúvida, ganhou sim. E, assim, quem está mais à frente o que eu vejo, né, é que quem está mais à frente aí das brigas, né, de legalizar ou não legalizar, geralmente são interesses mais políticos, sim. Sim. O seu pensamento hoje, debatendo esse assunto, porque pode ter outros especialistas discordando, mas nós estamos na Semana das Mães que quem é mãe nessa oportunidade não tirou, não fez um aborto, mas sim, muitas vezes abriu mão de muitas outras coisas. Eu estava, nesses dias, como eu falei, ministrando palestra para as mães lá em Quixeré, nas escolas, e vi tanta coisa linda, né? Elas detalhando as situações que, por amor, elas não abandonaram a família, ou casamento, ou filhos, uma coisa assim maravilhosa. Aí eu pergunto, às vezes, alguém pode dizer, o aborto é porque a mulher se ama e não quer sofrer. Ou o aborto pode ser, em alguns casos, é claro que jamais eu vou aqui julgar ou fazer alguma condenação, mas o aborto pode ser também uma atitude egoísta de pensar só em si, no sentido de não pensar numa criança e nas consequências, só naquele momento e não achar no que vai vir pela frente? Pronto, eu acho que pode ser egoísta, mas eu acho que mais do que egoísmo é você limitar a sua visão àquele momento. Sem pensar no depois, no futuro, nas consequências. Sim. Sabe? Porque não é só uma questão de egoísmo. É como eu disse, na minha opinião, o aborto ele é ruim até para a própria mulher, que está aí defendida nos direitos humanos. Né? Então, assim, não é vantagem para ela. Então, eu acho que é mais uma questão de você olhar só para aquele momento de desespero. E, assim, tu falou nas mães, né? Talvez tenha alguma mãe aqui ouvindo a gente que seja mãe, mas que em algum momento da vida já tenha
cometido um aborto, Sim, né? sim. E que talvez remoa isso até hoje. Então, de fato, assim, o objetivo não é julgar, não é condenar, não é fazer com que essa culpa aumente, porque, na verdade, eu acredito que já deva haver uma culpa, né? Um sofrimento psíquico muito grande na maioria das mulheres que já praticou o aborto. Então, a minha luta não é contra elas, não é contra quem já fez. A minha luta é de evitar que mais mulheres venham a cometer, principalmente sem pesar isso na balança. Porque eu sei que a maioria que faz num ato de desespero. Sim. Então, assim, Não tendo conhecimento das consequências não futuras. tendo conhecimento, não parando para analisar friamente a situação. Geralmente são mulheres desesperadas, que não têm condições financeiras, ou que não têm... enfim... Eu acredito que o sentimento que leva isso, na maioria das vezes, seja medo, desespero, frustração e falta de acolhimento, né? Falta de uma rede de apoio. Então, meu objetivo não é condenar essas mulheres, não. Mas é trazer, de fato, informação e conhecimento para que, se alguém esteja passando por ter pensamentos abortivos, que possa parar um pouco, respirar, pensar, né? Quais são as minhas opções? Ainda que eu não consiga criar uma criança, será que eu tenho outras opções menos danosas a mim, que não sacrifiquem uma alma humana, né? É verdade. E eu vou repetir agora com a doutora, vou fazer a pergunta, e que tenha consciência das consequências, a gente falou das consequências psicológicas, mentais, emocionais, mas sendo bem objetivo, porque às vezes não se pensa muito, eu vou reverter, mas tem consequências físicas, fisiológicas, às vezes irreversíveis. Sim. Para que as pessoas tenham consciência, doutora, dessa situação, só repetindo, quais são as principais consequências físicas? Risco de ruptura uterina, Pronto. Risco de infecção uterina, risco de um parto prematuro futuro. Eu estou falando as maiores consequências que eu acho assim piores. Sim, tá? Porque são inúmeras. São inúmeras. Risco de um parto prematuro no futuro. Acho que a maioria das mulheres tem desejo de ser mãe. Às vezes aborta porque não queria naquele momento, mas um dia vai querer ser mãe. Né? Então, você compromete uma futura gravidez. Uma futura gravidez ectópica, risco aumentado também. Doutora, se você tiver algo mais a complementar, vai se preparando. Eu tenho mais uma pergunta, mas você fique à vontade. Hoje, os que mais se debatem, passa por uma legislação, tem países aí que aprovaram já a lei do aborto, o Brasil está nessa discussão, onde quem mais se discute, às vezes, não se conhece, não se entende, vai muito pela sua opinião, ou então pelos líderes e tudo mais. Ao invés desse debate de aborto, você falou muito bem, poderia ser feita outra coisa, poderia discutir, ao invés de uns condenar, outros fazer suas críticas, poderia discutir a solução para o problema de quem já passou por essa situação, como exemplo para que não venham mais acontecer, e fazer também ato preventivo. Poderia ter uma discussão mais ampla, não era? Sem dúvida. Sem dúvida poderiam ter campanhas, né, de anticoncepção. Ainda mais assim, se você pensa que a maioria das mulheres são jovens, que abortam, né? São jovens, por que engravidaram? Porque não usaram preservativo. Então, o risco aí não está só em engravidar, mas tem doenças envolvidas na história também, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Então, campanhas que promovessem isso, resolveria aí duas coisas, né? Sim. Evitaria a necessidade de legalizar o aborto. Descobriria até os problemas que estão motivando essas situações, né, na estrutura familiar, no ambiente que a pessoa convive, e seria uma forma de ter mais dados para se tratar. Mas me parece que as campanhas a gente percebe, estão levando mais para o lado, como você fez essa pesquisa, de dizer assim, eu vou usar esse termo, não quero saber das consequências, tira essa criança daí para o... É isso que parece, assim, realmente querem defender o aborto como se fosse a única opção, né, quando na verdade o Estado pode dar um acolhimento para as mulheres grávidas que não desejam por algum motivo, ou que não desejam ou que não podem, né, pode-se dar ênfase a evitar aquela gravidez, né, enfim. Doutora, você tem mais alguma coisa a complementar? Eu vi você observando, teve muitas anotações, eu quero te deixar à vontade, viu? Não, eu acho que era isso mesmo. Olha, nós temos aqui pessoas que estão acompanhando, eu quero muito agradecer a você que está também pelo Facebook, fique à vontade, é um tema bem polêmico, que está sendo bem debatido, de certa forma, mas eu quero muito agradecer as pessoas, olha só, é um assunto muito polêmico.
mas minha opinião, nada justifica o aborto, é uma vida. Francirene Silva está dizendo o seguinte, ela, passei por isso, um aborto provocado pelo médico, e eu nunca, não foi de interesse pelo que ela colocou, e eu nunca mais fiquei a mesma pessoa. É um testemunho de uma pessoa que passou por isso ao vivo aqui, está falando, doutora. Então, pode ter consequências irreversíveis. Sim, sim. Né? Muitas consequências. Muito obrigado vocês que estão participando também através do YouTube. A doutora, eu já vou aqui, pessoal, pessoal que está aplaudindo a entrevista, que está agradecendo a entrevista, não se preocupem, que eu, nem que seja preciso fazer um contrato com a doutora para ela estar todo sábado aqui de... Contrato que eu digo, doutora, é dizer o seguinte, rapaz, doutora, vamos falar sobre esse assunto, no sentido assim que você possa trazer um assunto tão importante, e você falou, né, sobre, né, alimentação, sobre prevenção, sim, principalmente para as mulheres que são 80% das suas pacientes. Então nós vamos tratar de outros assuntos em breve também sobre a mulher, sobre saúde. Mas, doutora, eu quero muito te agradecer. Primeiramente, eu vou te dizer, pela sua coragem. É verdade, pela sua atitude, porque há tempos que eu estou procurando alguém para falar sobre esse assunto e que fosse uma mulher, e na grande maioria, médica, especialista mulher, as pessoas dizem o seguinte, não, eu não quero entrar nesse tema, está muito polêmico, podem me jogar aí nas redes sociais, podem fazer isso ou aquilo, eu acho que você já deve ter escutado isso na sua área, mas eu quero parabenizar pela sua coragem de defender essa convicção, essa bandeira, é de fundamental importância. Só que não é defender só como uma opinião simples, você está defendendo fundamentado numa ciência fisiológica no que diz respeito às consequências. Então, olha, parabéns, mandar um abraço para o seu esposo Israel, meu querido amigo. E você hoje é mamãe também, não é? Sim, né? Sim. Jovem, sendo mamãe, como é o nome da... Alice. Alice, olha só, que coisa boa. Então, eu quero te agradecer, você fala com propriedade, né, de ser mãe e de conhecimento sobre esse assunto. Mas o próximo assunto vai ser sobre a sua área profissional. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Olha, muito obrigado às pessoas aplaudindo, comentando. Esse tema nós vamos discutir mais e falar mais também, como também nós vamos falar sobre outros assuntos da especialidade, da área de atuação da doutora Fiamma Ramos. Eu quero nesse momento continuar, Célio Monteiro, após a entrevista. Parabéns, doutora. Muito obrigado mesmo. Quero continuar, Célio. Não, fica aí. Nós vamos a um rápido intervalo comercial.